60 anos é o número de velhinhas que a nossa cidade vai apagar no próximo sábado. E depois de tantos aniversários, muitas histórias, muitas mudanças, curiosidades, etc., formaram a identidade da sexta maior cidade do planeta, já chegou a ser a segunda. E será que você a conhece bem? Então é o que nós vamos descobrir agora, depois de ouvir as divertidas e curiosas informações trazidas por um grande admirador. Ele é jornalista, escritor e assina a coluna Paulistices, que eu leio, publicado todas as sextas-feiras no caderno Divirta-se, do Estadão. Eu estou recebendo Edson Veiga. Edson, obrigado por ter vindo, meu irmão. Obrigado pelo livro. Eu que agradeço o convite. Já viu o livro? Ele escreveu um livro sobre o Teatro Municipal. Olha que coisa mais linda. Fica em casa, rapaz. Está em casa. Obrigado pelo convite. Vamos montar a dupla sertaneja. Nós estamos aqui de jeans e blazer. Olha, avisa lá o pessoal da redação que está muito legal. A diagramação, a paginação, aquela coisa um pouco menor que você pode levar para onde você for. Porque o que acontece é o seguinte, você sai às vezes, onde é que você vai? Aí tem a história do Você Que Sabe, que acabaram montando um motel, Edson. Você Que Sabe, sabia disso? Não? Pois é, já ouvi falar. Eu vi esse motel, lá em Goiânia eu conheci. Porque assim, você sai aquela coisa com a menina, tá? Onde é que a gente vai? Você que sabe. É sempre Você Que Sabe. O cara achou que legal, botou o nome do motel de Você Que Sabe. Mas de fato a gente sabe e não sabe. Você estando com aquilo no bolso, você tira, encosta e vê. Onde é que você vai quando vai buscar a tua bonitinha, ou vice-versa. Pois é, então, agradeço aí o elogio, porque vindo de você ainda a gente... Eu gosto, eu assino o jornal, e sempre tem uma novidade, isso é uma novidade, você fica entusiasmado inicialmente, né? Eu quero ficar sempre. Olha, São Paulo, nós dois gostamos muito dessa cidade, sim, tanto sim. Você quanto eu, é uma cidade que não para. Ambos não somos nascidos aqui, mas adotamos essa cidade. Você é de onde? Eu sou de Taquarituba, no interior de São Paulo, Sim, região conheço sudoeste. Taquarituba. Conheço Taquarituba. Então, eu nasci nos Estados Unidos de Niterói e fui criado no Rio de Janeiro. E cheguei aqui e vi até hoje. São Paulo não para nunca e sofre diariamente com uma coisa hoje absolutamente assustadora. Não era como eu cheguei aqui, que é o congestionamento por excesso de carro. Mas nem sempre foi assim. Pois é. Qual é a história aqui? Nem sempre tivemos 7 milhões de carros nas ruas, né? Sim, olha, é Los Angeles e São Paulo, sabia? Pois é. É o número 2 hoje em número de automóveis. Tem um país que tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano mais impecável do mundo, é o Uruguai, nosso vizinho aqui. Tem 3 milhões de habitantes, porque nós temos 7 milhões de carros numa cidade. Socorro, né? Mas nem sempre foi assim como eu estava falando. Qual é a história que envolve o primeiro carro que circulou pela cidade? Pois é, Rony. E o primeiro congestionamento. Pois é, você sabe que essa coisa de fazer 18 anos e querer ganhar um carro não é novidade, né? Muita gente tem esse sonho, enfim, nem todos, mas muitos têm o sonho de com 18 anos ganhar um automóvel. Eu tive. E Santos Dumont também teve. Só que Santos Dumont fez 18 anos em 1891, quando, para a gente contextualizar um pouco, a Avenida Paulista estava sendo criada, estava sendo construída, inaugurada. E São Paulo não tinha nenhum automóvel. Só que Santos Dumont foi passear em Paris, se encantou com aquela geringonça nova, aquela maravilha que motorizada levava as pessoas de um lado para o outro. E mandou embarcar um exemplar daquele brinquedinho aqui para o Brasil. E foi o primeiro automóvel a circular por São Paulo, esse automóvel da família Santos Dumont. O que acontece é que, nesse momento, claro, não existia emplacamento de carros, um carro só na cidade, por que emplacar? A frota começou a aumentar. Em 1903, já tínhamos 16 carros na cidade. Era uma coisa já. E aí a prefeitura decidiu começar, na época a prefeitura, começar a emplacar esses veículos. E todos imaginavam, a família do Santos Dumont vai ter a honra de ter o carro número 1, afinal foram os primeiros. Mas não. Isso porque Henrique Santos Dumont, irmão do Alberto Santos Dumont, inventor do avião, ele tinha comprado uma briguinha ali com o então prefeito Antônio Prado, porque ele reclamava já naquele tempo, veja só, das condições das ruas, que estavam muito esburacadas, que não estava tão decente para ele andar com o carro dele. E se recusou a pagar uma taxa, que era o equivalente ao IPVA da época, achando que se a rua não estava decente, ele não ia pagar o imposto.
A retaliação foi que ele não pôde ter a placa número 1, que acabou ficando para o Francisco Matarazzo. Foi. Depois Conde Matarazzo. Nessa época ainda não tinha o título de Conde. Certo. Bom, enfim, o Matarazzo teve a placa número 1 e ele foi um dos 118 ilustres participantes do primeiro congestionamento de São Paulo, que aconteceu em 1911. Aonde foi? Essa história está bem detalhada até nesse livro que você me deu. Que eu te dei, que é o meu mais recente livro, publicado no final do ano passado pela editora Senac, escrito em parceria com meu colega Vitor Hugo Brandalize. E ele... Opa, o livro. Olha aí, rapaz! Isso foi? Esse foi em 1911. 1911, quando o Teatro Municipal ficou pronto. Sim, sim. Na inauguração, dia 12 de setembro, 118 dos 300 e poucos carros da frota paulistana foram ao Municipal. Afinal, os bacanas queriam ir à inauguração, à grande noite do Teatro Municipal. E foi o primeiro congestionamento. A cidade não suportou, a região central não suportou tantos carros. Há relatos de muitos que chegaram atrasados, chegaram já na metade da estreia. Enfim, foi o primeiro. Claro, foi uma questão pontual, não era recorrente como hoje. Lógico. Mas tem mais de 100 anos. Isso é um pouco sintomático aí da nossa cidade. Eu estava falando contigo em off agora sobre eu tenho muitos livros com muitas ilustrações de fotografias do Militão de Azevedo, que foi o grande fotógrafo da cidade de São Paulo no século XIX, comecinho do século XX. E uma das coisas que me assombra, na verdade, é o Jardim da Luz. Era tão lindo, era uma coisa tão deslumbrante, era um Bois de Boulogne, era uma coisa espetacular, né? O Jardim da Luz, esse Jardim da Luz que você conhece, aquele que hoje está dessa coisa um pouco mais degradada e tal, era deslumbrante, um dos lugares mais bonitos em relação a todas as cidades do mundo. Sabe que ontem mesmo, na redação, eu conversava com alguns colegas, na hora do almoço, informalmente, sobre que pena que o nosso Jardim da Luz não tem mais uma programação, não tem uma série de eventos para deixar aquilo mais vivo e mais bem conservado. Sabemos que bem frequentado acaba sendo bem conservado, né? Lógico. É uma questão até de cidadania. Sem dúvida. Existem várias histórias, né? Embutidas nessa coisa dessa praça tão emblemática para a nossa cidade. Quais são essas histórias? Sabe que ele foi o primeiro parque de São Paulo. Ele foi criado em 1800. A ordem para a criação dele veio veio do rei de Portugal. Na época, o Brasil era colônia de Portugal. Rio de Janeiro era a capital? Sim. Em 1798, o rei de Portugal, um documento, previa a criação do Horto Botânico de São Paulo, que viria a ser o Jardim da Luz. Olha que coisa linda. Muito lindo, né? Preste atenção nisso aí, você que tá... Olha lá no fundo, tá vendo aquela torre lá no fundo? Olha lá, Estação da Luz, né? E ele acabou sendo, principalmente no século XIX, palco de grandes acontecimentos de São Paulo. Por exemplo, em 1870, quando a famosa tropa dos Voluntários da Pátria retornou da Guerra do Paraguai, eles foram recebidos com um banquete pelas autoridades, os 200 soldados, no Jardim da Luz. Olha que coisa bonita. E não é trocadilho, mas em 1883, quando a luz elétrica pela primeira vez foi apresentada aos paulistanos, apresentada mesmo, com cobrança de ingressos, como um show, uma novidade, foi no Jardim da Luz. Não é trocadilho, enfim, o nome já existia. Está lá até hoje a chaminé, porque se chama Jardim da Luz, porque ali nasceu, de fato, a primeira usina termoelétrica, era lenha, não, carvão, sei lá. A chaminé está lá até hoje. Exatamente. Também o primeiro observatório meteorológico de São Paulo funcionou lá, era uma torre que foi construída em 1874, ficou até 1900, aí foi demolida, também foi lá. A primeira quermesse de São Paulo, que se tem notícia, foi organizada pela comunidade, pelos imigrantes franceses, também aconteceu lá em 1882. Enfim, uma série de acontecimentos importantes ali, pioneiros de São Paulo, aconteceram no Jardim da Luz. No início do século XX, quando o automóvel era novidade, os poucos que tinham carros desfilavam aos domingos ao redor do Jardim da Luz. Afinal, eles queriam ser vistos pela sociedade, exibindo os seus carros, né? Olha, o livro que você me deu agora tem o texto todo em volta do nosso Teatro Municipal. Sim. E no ano passado a gente chegamos a ver algumas manifestações, eu diria algumas até violentas, no Teatro Municipal. Mas é verdade que não foi a primeira vez que o Teatro Municipal foi, sei lá, não diria
palco, o foco de protestos? Não, não foi. Na verdade, ao longo da história do municipal, ele sempre esteve envolvido. Como cartão postal da cidade, é natural que seja o local escolhido ali para algumas reivindicações. Mas o curioso é que se no ano passado o começo das manifestações era por conta do preço da passagem do ônibus, o preço do bilhete do ônibus, em 1915 houve uma grande manifestação, passeata nas ruas, a colônia italiana em peso nas ruas, reclamando do preço da temporada lírica do municipal. Eles foram para as ruas achando que era muito caro. Mas é caro até hoje. É caro até hoje, talvez precisemos ir de novo às ruas. Lógico. E no final das contas, eles não conseguiram que abaixasse o preço, mas o empresário que cuidava da programação do municipal, que trazia os artistas, que vendia ali a temporada, ele, para acalmar os ânimos da colônia, ele promoveu um espetáculo a preços populares na temporada daquele ano, que pôde ali acalmar os ânimos. E no ano passado mesmo, você deve se lembrar, acho que foi em novembro, outubro, novembro, o Teatro Municipal amanheceu pichado. Uma manhã, tristemente isso, né? Quando a manifestação descamba para o vandalismo, a gente começa a ficar preocupado. Isso mesmo. Eu diria outra coisa, não preocupado. Começa com P também. E isso também não era novidade. A pichação do municipal não era novidade, mas o curioso é que já houve um concurso de pichadores para ver quem seria o primeiro a pichar o municipal depois de uma reforma. O municipal passou por 3 grandes reformas, 3 grandes restauros. Que a ganha com isso, Ed? Não sei. E a segunda grande restauração foi nos anos 80. E na época o centro de São Paulo, você se recorda, estava muito degradado, numa situação a pior possível. E o teatro recém-restaurado era um oásis de beleza ali, tinindo, aquela pintura linda. E os pichadores começaram, vamos fazer um campeonato aqui, vem quem vai ser o primeiro a conseguir pichar, driblar essa segurança do municipal. Idiotice, fala assim. Exatamente, um prêmio nada honroso, né? Um concurso, pelo contrário até. E quem ganhou foi um indivíduo que assinava como Bessão. Em janeiro de 91 ele conseguiu pichar e ele teve uma vantagem sobre os oponentes, os concorrentes dele, porque ele trabalhava como office boy no mapping, o extinto mapping ali em frente, e com isso ele pôde entender qual que era a rotina dos guardas, dos seguranças e achou algumas brechas ali na segurança. Muito triste, né? Vamos pular essa coisa negra, triste, pavorosa, né? E vamos falar de futebol. Futebol é a paixão nacional. Pois é. E os clubes paulistanos, na verdade, eles possuem grandes torcidas em todo o país, não é só aqui em São Paulo, mas existem partidas históricas aqui. Sim. Quando é que foi o primeiro jogo de futebol em São Paulo? O primeiro jogo de futebol em São Paulo, oficialmente, foi o primeiro jogo de futebol do Brasil, né? Foi. A história, claro, existem relatos que os padres jesuítas já jogavam futebol em seus colégios no século XIX, não estou falando da fundação de São Paulo. Lenda, talvez isso não? Não sei, eles afirmam que jogavam. Tá. Tem relatos em Paranapiacaba, aqui na Grande São Paulo, ali em Santo André, que também existia um campo de futebol no século XIX, mas o primeiro jogo oficial com Charles Miller, o introdutor do futebol, foi em 1895 na Várzea do Carmo, num campinho. O time do Charles Miller ganhou de 4-2 do time dos funcionários da Companhia de Gás de São Paulo. Olha que coisa mais bonitinha. Pois é. Parece que nós estamos na Inglaterra. Dá uma olhada. O Miller aí, o Charles Miller? Os uniformes eram muito estranhos aos de hoje, né? Se comparados. Mas ele aí meu pai, que é um craque de tênis, jogava de calça, né, de raquete de madeira, muito legal. Edson, explica pra gente o que é cratera de colônia. Eu brinco que uma das vantagens da minha profissão, dessa coisa de ficar caçando paulistices pela cidade, é que eu conheço São Paulo, cada cantinho ali, eu já fui alguma vez, né? E cratera de Colônia fica no bairro, na região ali do bairro de Colônia, na região de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, dá 40 quilômetros da Praça da Sé, e é considerado o patrimônio histórico e também arqueológico mais antigo de São Paulo. As explicações mais aceitas pela comunidade científica é que foi formada essa cratera por um meteoro que caiu ali há 20 milhões de anos. Olha que curiosidade! E hoje é um bairro, chama Vargem Grande, moram 35 mil pessoas, é uma cratera de mais de 3 quilômetros de diâmetro. Gente! Tem um relevo todo peculiar, assim, que dá para... Cratera de Colônia. Bárbara essa ideia. Ou seja, você é daqueles que tem sempre alguma curiosidade que ninguém sabe, mas você sabe. Bom, tento, né? Quando eu não sei, eu procuro ir atrás. Quero agradecer muito sua presença, Edson. Gostei muito de você. Obrigado pelo livro. O Edson, ele
Ele é jornalista, escritor, e ele assina a coluna Paulistices, que eu leitor da sexta-feira, hoje, portanto, já li, e é publicada às sextas no caderno Divirta-se, do Estadão, o jornal que eu assino. Então, te agradeço muito a presença e vamos torcer para que a nossa cidade não se humanize, mas para mim não existe nada mais humano em termos de metrópole, de megalópolis como São Paulo. Acho que ela me abraçou e eu tenho paixão por ela. Mas que pelo menos desapareçam essas barbaridades que existem na nossa cidade. A nossa cidade tem possibilidades infinitas e esperamos que sempre para melhor, né, Rony? Espero. Obrigado, Edson. Eu que agradeço pelo convite. Eu sei que São Paulo abriga mesmo muitas curiosidades, acabei de ver com o Edson, né? Histórias maravilhosas, assim como o nosso programa todo seu, que é transmitido no coração aqui da cidade, praticamente, que a Avenida Paulista hoje é considerada o coração. Agora, você quer descobrir o que vem por aí? Não conto. Me espera, eu já volto.